Olá, tudo bem, professor? Tudo bem, você? Também estou bem. Olá, pessoal aí da palestra que está no YouTube, né? Sejam bem-vindos, então, aí a mais um dia de evento, né? Primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou o Luiz Perugini, faço parte da diretoria, então, da Laba aí, no cargo de financeiro, né? E hoje nós teremos pal- a palestra da professora Ana Paula, né? Peraí que eu estava me ouvindo lá na live ao mesmo tempo. Nós teremos então a palestra da professora Ana Paula, e eu queria agradecer, primeiramente, em nome da Lava, né, professora, a sua presença e o aceite aí para nos ajudar, né, nesse evento maravilhoso aí. Então, antes de passar a palavra para a professora, eu queria dar alguns recados, que no final da palestra nós vamos enviar então a lista de presença, né, junto com uma palavra-chave que ela deve ser inserida então aí no formulário, né? Outro recado que eu tenho para dar é que antes de mandar uma pergunta, por favor, coloquem a palavra pergunta em caixa alta para que a gente consiga identificar ela melhor no chat do YouTube, tá? Então é isso, agora é com você aí, professora. Olá, pessoal. Boa tarde, quase noite, sei lá, tá meio-dia, meio estranho, não é horário de verão. Mas eu tomei um banho pela primeira vez antes das 8 horas da noite. Estão sentindo o cheiro? Que delícia? Tá, pelo menos refrescou, né? Porque aqui onde eu tô tá bem quente, não sei onde vocês estão. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do pessoal. É muito interessante, muito importante a gente manter as discussões, né, acerca de todas as temáticas, né, mesmo em tempo de pandemia, e essa possibilidade da gente conseguir atingir um público, né, maior, né, com essa tecnologia, né, de utilizar as plataformas aí virtuais, tá? Ao mesmo tempo que está sendo cansativo para algumas coisas, está sendo muito importante para a gente fechar ciclos, né? Para a gente discutir e a gente compartilhar ideias, continuar fazendo divulgação de conhecimento da melhor maneira possível, né? Para não ficar louco, né? Que a gente é ser social, né? Seres humanos, né? Sociais, assim como vários outros grupos de animais são, e a gente necessita estar junto. Necessita. Claro, a gente necessita ficar sozinho também. Mas essa coisa da gente não ficar junto porque a gente não pode estar junto, mas não porque a gente não quer, é muito complexo, né? Isso aí é uma relação cerebral também, que na anatomia comparada pode ser e é muito estudado e discutido. Então, como eu não sei se todo mundo me conhece, né? A gente, quando a gente é amigo dos diretores, a gente é convidado, porque eu falei, hoje a gente é pontual, fala no horário, para a gente ser chamado de novo, né? Não fala muito e tenta esclarecer o máximo possível, tá? Brincadeiras à parte, então eu sou Ana Paula, como o Luiz falou, eu sou bióloga de formação, sou formada pela UEM, então eu sou egressa da UEM, filha de professor, da UEM, aluna da UEM e agora, então, docente da UEM há 10 anos. Tá? Eu entrei na UEM trabalhando nas disciplinas de ciências, né, no campus regional de Goierê, e há 7 anos eu estou no departamento de ciências morfológicas, trabalhando com a disciplina de anatomia humana para os cursos da área de biológica da saúde. E mais especificamente de uns 5 anos para cá, com o curso de biologia em si, né? Eu deixei os outros cursos e fiquei com a biologia, mesmo acho que por afinidade, né, também, e por essa vontade de trazer discussões assim como essas, com as que a Liga criou, e possibilitar a interdisciplinaridade, né? Fazer com que ocorra realmente ação interdisciplinar entre as disciplinas do curso, né? E uma coisa que acontece na disciplina de anatomia comparada nas universidades que têm essa disciplina. Né? Então, eu falei muito com os meus alunos já que é muito frustrante a gente assistir uma aula de anatomia humana e depois assistir uma aula de fisiologia animal ou fisiologia comparada, que pouco tem do funcionamento do órgão em si, e na zoologia a gente também não vê, a gente vê a classificação, né, a gente vê as divisões, os táxons, dentro dos grupos, mas a gente não vê a comparação
estrutural ou sistêmica, que é o que a gente mais trabalha na descrição da anatomia, nessas disciplinas. Então, a anatomia comparada em universidades de cursos mais antigos, né, na Unesp, Unifesp, Goiás, enfim, é uma disciplina que trabalha essa interdisciplinaridade, anatomia, morfologia, fisiologia, fisiologia geral, ainda aí abrangendo as outras, né, biologia, né, patologia, enfim, imuno, etc. Ok? E aí, como eu dou aula para os primeiros anos, a gente divulgou a fala com vocês para eles também, tem bastante gente inscrito, né? Eu fiz uma coisa assim, meio que considerações gerais, para a gente começar a conversar um pouco, de repente, se quiser aprofundar, depois a gente até aprofunda essa ideia, tá? Mas para a gente poder pegar todos os públicos, né, e falar para quem já teve a disciplina de anatomia humana, para quem já teve a disciplina que começou aí de anatomia comparada que foi criada aí para os alunos que já fizeram a disciplina de anatomia humana, né? E aí vamos conversar um pouquinho. Pronto, quase não fala, né? .com. Enfim, vocês estão vendo minha tela? Eu preciso de um retorno áudio aqui. Sim, professora, eu tô vendo a sua tela. A tela inteira, a tela inteira. Acho que sim. Então tá bom. Então, né, a gente vai trabalhar um pouquinho, conversar um pouco, né? Um bate-papo sobre a anatomia comparada, né? E as considerações gerais, né? Porque... Professora, só tá aparecendo as anotações ali. Tá aparecendo? As anotações. Como que eu faço? Peraí. Não tá na tela inteira, aparentemente, professora. Ué. Aí agora você tenta apresentar de novo. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Não, aí tirou, Vou deixar... Não, E agora? agora ficou pequenininho, vários. Vixe, Eu acho que é Maria. assim mesmo, acho que vai ter que ser assim, professora. E tudo certo, não é um Então problema. vai. Não Então vendo, vai ficar... mas Vamos lá. acontece que vocês vão acabar vendo O só próximo o slide. próximo slide. Que sem graça isso. Oh, Ixi, Senhor. Isso é tecnologia, né? Acho que as pessoas é, anteriores a mim não tiveram esse problema, né? Não, mas tudo bem também, professora. Tá tudo certo, faz parte. Hum, Eu quero só ver uma coisinha. tá. Desculpa aí. Não, tudo certo, que isso. Vai ficar assim, tá? Aí vocês vão ver a população aí dos... Tá pequeno o próximo slide ou tá grande também? O Porque próximo slide, ele tá menorzinho ali, mas aí a hora que você passa, dá pra ver sempre o próximo slide, o que que vai ser. Ah! Enfim, vamos lá. Então, como que surgiu, né? Que já está lá o próximo slide. Como que surgiu, né? Qual foi essa? Como surgiu a ideia? Porque não é nós cientistas aqui curiosos, né? Sabemos aí que para a gente saber, né? Formular uma hipótese, né? Desenvolver um objetivo em cima daquilo, uma metodologia, né? Para a gente tentar explicar o quê? O que é aquilo que nos é indagado, né? Que é aquilo que a gente sente que precisa ser solucionado, uma coisa nova, enfim. Né? E a anatomia comparada surgiu exatamente em relação à necessidade, então, de se estudar semelhanças e diferenças, né? Desenvolver hipóteses evolutivas sobre os organismos e permitir
que a gente consiga, inclusive, nos ver como num contexto maior, num contexto amplo, né? Então, um sistema de classificação, né, uma ordenação que viesse para desenvolver aí esse conhecimento dessa grande diversidade de seres vivos que a gente tem, ok? E aí, a gente tem, na anatomia, o estudo, então, anátomos, cortar, tomia, estudo, né, das partes, né? Então, é o estudo das partes, né? Estudar a forma daquela estrutura, né? E relacionar essa estrutura com a sua função. Isso num determinado organismo e isso dentro dos grandes grupos, tá? Pode ser entre organismos do mesmo grupo, pode ser entre organismos de grupos diferentes, né? Que tenham, por exemplo, o mesmo tipo de constitucional de tecido, né? Que a gente queira, então, fazer essa comparação. Então, vai permitir que a gente consiga fazer essa correlação entre os organismos para a gente pensar nos sistemas aí, como eles conseguiram, como eles foram transformados durante a escala evolutiva. Então, não dá para falar de anatomia comparada sem falar de evolução, né? E com isso se adaptaram a formas de alimentação, as formas de transporte, de gases, de respiração, de movimento e assim por diante, né? Em relação a cada fase do seu desenvolvimento e do seu desenvolvimento no seu habitat específico, né? E aí a gente tem as teorias evolucionistas começando, né? Com a teoria de Darwin, lógico, depois eu vou falar de Lamarck, mas a anatomia comparada, ela fornece dados que vão apoiar o evolucionismo, né? Porque a diversidade de seres vivos aí vai resultar desse processo das transformações que as espécies vêm sofrendo. E aí o Charles Darwin, para quem não conhece, lógico, quem faz biologia não tem nem como, né? A origem das espécies de 1884, 54, desculpa. Ele era um naturalista inglês, então, que ele desenvolveu essa teoria da seleção natural, né? A teoria evolutiva da seleção natural, onde os organismos mais adaptados, eles tinham mais chance de sobreviver do que aqueles menos adaptados, né? E deixando aí um número maior de descendentes, né? E hoje em dia, os biólogos estudam muitos padrões evolutivos, principalmente através do estudo da anatomia comparada. Então, quem não estudou evolução ainda vai estudar essas teorias evolucionistas, né? E aí, uma outra, né, questionamento aí que veio para a gente poder reunir os grupos e poder entender como que eles funcionavam, veio através da classificação nominal, né, da nomenclatura de Linneu, né? E nesse método de classificação dos seres vivos ocorreu essa reunião dos grupos taxonômicos. Os principais são, né, então, que os maiores, reino, classe, ordem, gênero, espécie. Depois, dentro disso, na hora de estudar a zoologia, tanto zoologia de invertebrados, como zoologia de vertebrados, né, zoologia geral, existe aí todas as divisões e as subdivisões dentro de cada um desses taxons, né, que aí foram acrescentando aí depois filo, divisão, família e outros ainda, né, super, infra, etc., para poder, então, através de características desses organismos, agrupá-los eles, né, colocá-los eles no mesmo grupo para poder, então, serem classificados, tá? O sistema de Linneu, ele sofreu algumas modificações, né? E os sistemas atuais agora, eles tomam por base, né, esse parentesco evolutivo das espécies, né, para procurar testar as hipóteses. Então, não fica mais aquela coisa que as espécies são imutáveis, a ideia do fixismo, né, onde todas as espécies foram criadas aí por um ser divino, e aí elas não podem ter mutação, vão ficar aí sem ocorrer mudança ou mudanças significativas, né, na sua descendência, vai ficar sempre daquele jeito e não vai mudar. Então, aí, isso aí veio para somar, né, cair em descrédito, né, essa coisa das espécies imutáveis e essa teoria do fixismo, ok? Isso aí são história, né, que envolve a evolução, e a gente vai ver, envolve aí os primeiros movimentos em relação à morfologia também, né? E aí Lamarck,
que foi o naturalista francês, que propôs aí a primeira, então, teoria sintética da evolução, tratando a geração espontânea, né? Ele sempre dizia que as formas de vidas mais simples, ela surgiu a partir da mistura inanimada, aquela coisa da geração espontânea que a gente estuda, inclusive, para fazer vestibular, e que aí a gente, quando se aprofunda na evolução, né, trabalha especificamente aí os pressupostos aí que levaram Lamarck a ter essas ideias, né, e fazer essa teoria, propor essa teoria, e que não foi sustentada, né? Não foi sustentada por várias coisas, principalmente porque ele... Bom cachorro. Os organismos, ele foi o primeiro a observar que o ambiente, ele podia fazer com que ocorressem modificações nos organismos, né? Mas ele falava que como a explicação de como isso acontecia foi o que não foi sustentado, naquela coisa do pescoço da girafa, enfim, pescoço longo fica mais do que pescoço curto, aquela coisa de uso e desuso. Então, a forma com que ele teve, né, de sustentar essa sua lei, caiu por água abaixo, né? Mas ele foi um dos primeiros a observar. Sim, realmente, o ambiente ele pode influenciar no desenvolvimento, aí, nas alterações do organismo, né? Mas não do jeito como ele tentou provar, né? A partir dos estudos que ele fez, né? Aí, ainda entre os anos de 1700 e 800, aí, a gente tem um cara que começou, então, a partir dessas compreensão dessas leis naturais, né, dos tipos de leis evolutivas que existiam, ele tentou, então, entender o funcionamento dos seres vivos e colocar eles em comparação, tá? E aí foi o primeiro a formular as leis da anatomia comparada, que é o Gustave Cuvier, tá? Então, Cuvier, ele foi um paleontólogo muito importante, né? Estudou aí muitos fósseis, e a partir desses fósseis, ele conseguiu, então, fazer com que ocorresse uma mudança na classificação, porque ele provou a existência da extinção, né? E com isso, com essa comparação, ele poderia fazer com que ocorresse, então, uma nova classificação biológica para incluir esses fósseis, né? E como um conjunto aí, fazendo parte dos organismos e não classificado como uma rocha, como Linneu colocava, né? Então, ele, na anatomia comparada, o estudo dele, basicamente, com as ossadas que ele encontrou de mamutes e mastodontes, principalmente mastigas, dente de sabre também, ele comparou essas ossadas com os elefantes viventes asiáticos e africanos. E aí, ele conseguiu provar que pertenciam a espécies distintas. E aí começou, então, a estabelecer a ocorrência do fenômeno da distinção, né, da extinção, desculpa aí, uma vez que não existiam mais mastodontes e nem mamutes para poder falar que esses quadrúpedes eram os mesmos, né? Então, ou seja, já não tinha mais na Terra, não estava mais explorado, já era um fóssil, ocorreu o processo de extinção, né? Então, com os fósseis e a comparação com os esqueletos dos animais viventes, ele conseguiu ver as similaridades e as diferenças morfológicas, e aí provar, então, que eles não faziam parte do mesmo grupo, e colocar, então, esses fósseis em uma taxonomia linneana entre grupos viventes, né? Que aí também tem pterossauros, etc., entre outros, né? Agora, o cara, no momento, é o Owen, tá? O Richard Owen, ele foi pupilo do Cuvier, tá? Ele era criacionista e ele era muito adepto dessas ideias do Cuvier, né? Só que ele achava que aquela relação de homologia, né, as correspondências entre as partes do corpo, então foi aqui que já começou a formalizar a definição de homologia, ou seja, o mesmo órgão em diferentes animais, mas com funções fisiológicas semelhantes, né, formas diferentes, funções fisiológicas semelhantes, precisava ser explicado de outra maneira, né?
não só com o tipo de comentário, característica em relação à análise de semelhança e diferença, como o Rie fazia, tá? E aí ele também foi responsável pelo conceito de arquétipo, né? Onde o arquétipo, ele é um desenho, né, ou uma construção corporal. Quem já estudou anatomia ou está estudando anatomia, a gente fala muito nesse plano de desenvolvimento do corpo para o estudo do animal, para saber se ele está em posição ereta, se ele está em posição quadrúpede, né? Então, é um plano básico que viria aí, né, criado por Deus, porque ele é criacionista, e para cada grupo diferente, uma construção diferente. E essas diferenças corporais aí observadas, elas seriam resultados, então, das adaptações para a sobrevivência dos organismos. Então, se a gente tem um plano de construção, um arquétipo linear para um determinado grupo, e ele apresenta diferenças corporais, né, discrepantes, mesmo estando no mesmo grupo, então, isso era provido das adaptações necessárias para a sobrevivência, né, dos animais que estão aí no mesmo ambiente e que são do mesmo grupo. Pode ser que seja para locomoção, né, seja para caça, seja, enfim, para o que for determinado naquele ambiente. Tudo bem? Bom, e aí, isso tudo reúne em um esquema que aparece aqui para vocês com a cladística, a paleonto, a evolução e a filogenia. Isso tudo, com a setinha dupla, significa uma via de mão dupla, né? Um auxiliando o outro, outro auxiliando um. Porque a cladística, ela está relacionada com a classificação filogenética, né? Análise dos caracteres filogenéticos. Aí a paleontologia vai fazer a descrição e a classificação dos fósseis, evolução, interação, enfim. A filogenia aí, por sua vez, é o estudo da relação evolutiva dos grupos dos organismos. Isso tudo tem a ver com a morfologia, né? Para estudar grupo, para ver relação de classificação em relação à evolução e interação, para ver, né, os componentes para a cladística, eu tenho que estar relacionando, então, forma para depois determinar a função, e aí, em determinados organismos ainda, essa diferença, mesma relação de forma, mas com funções diferenciadas, tá? Bom, então, a anatomia estuda a forma das estruturas do corpo, como eu já falei para vocês, tá? E também as formas de obtenção de informações perante o ambiente. Essa coisa da forma das estruturas do corpo é importante a gente entender que elas estão dispostas no organismo de tal forma que ela desempenhe a melhor função possível para aquela estrutura, naquele determinado local, tá? Então, eu tenho, por exemplo, dentro de uma sistemática, a gente vai falar do sistema, né? Uma divisão, um estudo de divisão de sistema corpóreo, nós temos aí no sistema esquelético, por exemplo, um conjunto, uma gama de ossos que estão aí distribuídos pelo corpo equitativamente, né? Apesar de que em alguns setores do corpo a gente tem um número maior, outro menor, mas assim, pensando em proporção, mas que eles estão dispostos dessa forma, porque eles vão desempenhar as funções específicas para aquele local, né? E essas estruturas em determinado organismo, elas vão estar de uma forma contempladas, em outro de outra forma. Por isso que a gente vai ver essa diferença entre o que origem, por exemplo, de analogia e de homologia também, né? Através das formas de obtenção de informações com o ambiente, ou seja, essa interação do sistema nervoso, eu sempre falo isso para os alunos, que a gente tem a divisão sistêmica, né, dos grandes grupos aí, que vão, como um todo, fazer com que ocorra o desenvolvimento do organismo, né, desde o nascimento até a sua morte, enfim.
E essa interação com o meio ambiente vai propiciar, inclusive, as formas com que esse animal vai se adaptar. Então, se ele não tiver essa interação com o ambiente, né, e essa forma de captar, seja ela com uma estrutura de pelos, de vibriça, de narina, de órgão vomeronasal, enfim, né, vai ser a forma como esse organismo vai ter a informação do ambiente. Olha, estou sendo perseguido, a temperatura mudou, vou caçar, enfim. Então, isso está relacionado com as estruturas corpóreas e a distribuição disso nos grupos, e as diferentes formas como isso acontece. Isso a gente vê na anatomia, e na anatomia comparada, que é muito legal. Então, a gente pode, por exemplo, no sistema digestório, né, a gente pode ver as diferentes tipos, a variabilidade de dietas que existem, né, e comparar. Pode ter começa, no caso dos completos, com a boca e termina com ânus, né, quem tem sistema digestório completo, as estruturas são semelhantes, porém a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de um seco maior nos herbívoros e a manutenção do órgão vestigial, né, no caso do apêndice vermiforme, enfim. E que em outro animal, que pode ser um animal, um roedor, que seja também herbívoro, diferente, né? E essa forma de captar e de obter essa informação vai estar, no caso da dieta, eu estava falando da dieta agora, vai ser diferente a forma de captar, né? Então, a gente vai ter os dentes de formato diferente, vai ter a posição da musculatura em forma diferente, comprimento de intestino, vai depender. Por que o intestino é maior ou menor? Por que a gente tem estômagos pluricavitários e outros não? Tudo isso está relacionado com o tipo de dieta que esse animal tem também, né? E aí, a conformação do corpo para poder se adaptar àquele local e interagir. Isso tem a ver, então, com as funções, né? Com os motivos e com os processos, aquilo que ele quer, né? Aquilo que, se vai ser para procriação, se vai ser para locomoção, se vai ser para, enfim, está tudo relacionado com o estudo e a compreensão aí da anatomia e da anatomia comparada, né? E aí, a gente tem que coloquei isso aqui, que é básico, é super necessário. A gente ter familiarizar com a fisiologia, a evolução e a zoologia aqui, né? Apesar de que a gente vê, quando a gente estuda os grupos, a gente estuda a zoologia. Porque se a gente não se familiarizar com a fisiologia, ou seja, com o funcionamento daquele organismo, naquele habitat, e não pensar no organismo, estou pensando em como esse organismo, fala de alimentação de novo, em como esse organismo se alimenta. E esquecer de como esse organismo se respira, de como é a pele desse organismo, de como ele se locomove, tudo isso, o sistema corpóreo e a fisiologia de funcionamento desses sistemas estão relacionados, então, com o local, com o habitat que esse animal vai estar adaptado, né? Que aí o que a evolução fez com que ele tivesse essa interação no meio também para poder se adaptar a determinado tipo de situação, né? E agora? Onde eu estou? Tá. Para mim não aparece aqui. Então, tem abordagens aí na anatomia comparativa, né? Diferentes animais, né? Nesses diferentes animais, quais foram as soluções encontradas, né? Para esses animais poderem estar viventes ainda, né? E não ter problemas para sobreviver, viver em um grupo no mesmo habitat, né? Ou com as restrições que esse ambiente tem, né? Então, toda a abordagem de comparação, a gente pode pegar, por exemplo, nos exemplos dos animais que estão aqui listados, né? A gente traçar abordagens comparativas, como eu falei para vocês, entre esses animais, né? Para ver entre eles a capacidade, então, que eles têm no mesmo ambiente, por exemplo, de enfrentar as dificuldades, né? Que o meio vão trazer para eles. Seja pela respiração, seja pela alimentação, seja pela reprodução, né? Locomoção, enfim, tá? Então, assim, com esse estudo comparativo dentro dos grupos e entre os grupos, entre as espécies, a gente possibilita
entender, inclusive, né, o que é benéfico e o que não é benéfico para o animal. A gente estuda os conceitos introdutórios aí de anatomia e depois de anatomia comparada, a gente estuda tudo aquilo que é normal, né, o que acontece com maior frequência dentro de uma população. E aí, a gente entendendo que é normal, que aquela forma é normal, que aquela posição é normal, que aquele funcionamento é normal, né, que aquela adequação que o grupo, o bando teve a determinado tipo de temperatura, sei lá, de fenômeno que aconteceu no ambiente, é normal. Por quê? Porque aí a gente vai entender o que está causando problema, o que é patológico, né? O que é doença. Então, a anatomia comparada é importantíssima para você entender que aquele determinada estrutura nesse animal é semelhante a esse, mas semelhante porque faz parte do mesmo sistema. Mas ele tem a forma diferente com a mesma função, né? E o que acontece nesse ambiente que está favorecendo esse e desfavorecendo esse? O que está deixando ele doente? O que mudou em relação ao casco? Enfim, né? Eu estou tentando dizer isso. Entender o normal, compreender o que é o normal, o que vai trabalhar de maneira síncrona com esse animal, né, para a manutenção do equilíbrio e o desenvolvimento dele, e aquilo que vai ser patológico. E aí a gente vai ter outros tipos de estudos aí que vão auxiliar, né, as formas, as metodologias de estudo envolvidas na anatomia e na anatomia comparada para isso, né? E aí a gente tem, ó, a variedade de tecnologias. Então, a gente pode estudar anatomia funcional, que é essa forma e função, né? Então, a gente estuda a forma, a anatomia, o funcionamento, e aí você vai entender o comportamento. Então, anatomia funcional. Então, tem vários estudos, eu coloquei até a imagem do tigre aqui, porque a gente fez um estudo aqui em Maringá, com os tigres que ficavam aqui, confinados, né, que eram aqueles tigres de circo, que com enriquecimento ambiental, porque os animais estavam presos, né? Então, você conhece a anatomia, você conhece a fisiologia e conhece o comportamento animal extra-cativeiro. E aí você começa a acompanhar o desenvolvimento desse comportamento, ou a mudança desse comportamento em relação ao cativeiro. E o que você pode fazer, no caso dessa pesquisa, foi o que a gente poderia fazer para melhorar, né? Então, a gente trabalhou foi uma aluna da especialização, trabalhou com enriquecimento ambiental, né? Com carne, enfim, né? Para ver se o animal se movimentava, se ele não se movimentava, se ele ficava parado nas porções do dia que ele deveria estar, se ele ficava mais agitado, enfim, né? Então, é importante, só que você tinha que conhecer a fisiologia do animal, né? Se ele é diurno, se ele é noturno, né? Como que ele se alimenta, para a gente poder promover esse estudo. Né? Análises filogenéticas, ou seja, né? Como e por que este complexo forma função evoluiu? Como? Por quê? Evoluiu como? Né? Aquelas relações convergentes e divergentes, enfim. Os cladogramas, eles vêm para montar os cenários evolutivos. Então, vão formando a partir, né, os clavos aí, formando cenários evolutivos a partir de um ancestral comum, ou de não, ou de mais de um, enfim, né? A anatomia evolutiva, né, que vem aí com essa relação aos novos modelos por meio das mudanças em estruturas pré-existentes, que é um caso típico em relação às penas, né? Então, as penas, elas eram estruturas, elas foram, né? São estruturas aí que elas adquirem nova forma enquanto ela mantém a função original, elas eram penas isolantes, e aí elas viraram penas de voo, por exemplo, né? Então, isso é o estudo da anatomia evolutiva, exatamente ver essas mudanças, né, em estruturas pré-existentes. Pode ser que uma estrutura mude para outra, pode ser que ela varie e se transforme em outra, né? Perde a função original e adquire uma nova função, ou então ainda ela vai tentar adquirir tanto uma nova forma como uma nova função, vai depender, né? E isso é quem observa isso, né? Trabalha com a tecnologia, uma variedade de anatomia evolutiva. E a ontogenia, por fim, ela vê aí, então, as pistas, né? Analisa as pistas sobre a maneira por meio do qual certas formas e funções mudaram ao longo da evolução, né? Como que era num determinado momento, e aí
como ficou depois, tá? E aí? A morfologia funcional, então, relaciona a estrutura à função. Então, aqui no caso, dessas imagens aqui, onde eu tenho um peixe de nadadeira homocerca, que significa que os lobos dessa nadadeira caudal aqui, tá? São lobos aí de tamanhos iguais, são simétricos, ok? Enquanto que os peixes de nadadeira heterocerca, eles possuem aqui, ó, um dos lobos aqui, que é o lobo superior, ele é mais alongado do que o inferior. Então, aqui a gente tem exemplos como o salmão, tudo, enfim, e aqui o tubarãozinho, tá? E por que existe essa diferença? Por que existe essa diferença? Existe essa diferença não só nessa coisa do comprimento do corpo do animal, em função da locomoção, mas porque existe, por exemplo, dentro dos animais com nadadeira homocerca, a presença da bexiga natatória, né? Que vai permitir aí que eles não afundem, que eles boiem, que aquela bexiguinha de ar, enquanto que os de heterocerca não tem, né? Eles não têm essa bexiga natatória. Então, aí eles têm que usar essa bexiga para manter a direção, né? Esse lobo permite, como se fosse um leme, permite para manter a direção, para ele não afundar. Ok? Muito bem. E aí, como os termos, né, relacionados à homologia e analogia, né? Que vem aí para tratar das origens evolutivas comuns das estruturas, tá? Então, uma homologia filogenética, né? Ela tem que ter a estrutura, ela tem que ter anatomicamente semelhante. Então, a estrutura, ela tem que ter as mesmas conformações estruturais. Ela tem que ter a mesma posição semelhante em relação ao corpo do animal, seja ele um animal voador, seja ele um animal nadador, seja ele um animal corredor, tá? Tem que ter a mesma origem e desenvolvimento embrionário. Então, ele tem que se originar do mesmo segmento e tem que ter o mesmo desenvolvimento, no desenrolar do desenvolvimento, né? E tem que ter as funções fisiológicas semelhantes, né? Ok? Isso, a imagem típica que a gente tem, né? A asa do morcego, né? A pata aqui do cavalo, tá? A pata dianteira do cavalo, o braço do homem e a nadadeira da baleia. Então, aqui são os mesmos ossos, eles têm a mesma origem, tá? Função fisiológica é função de locomoção, tá? Aqui ele vai estar nadando, aqui ele vai estar voando, aqui vai estar pegando, no caso alguns macacos, né? Que vão ser utilizar as mãos para poder se locomover também, né? E aqui, então, a gente tem um conjunto, tem húmero, tem rádio, tem as mesmas estruturas, né? Que vão desempenhar funções fisiológicas semelhantes e tem o mesmo surgimento, a mesma origem embriológica, tá? E essas origens embriológicas aí, elas estão relacionadas, né, essas estruturas semelhantes que podem ter ou não a mesma função, né? Elas podem determinar funções diferentes, né? E essas estruturas, elas vão sugerir, então, um ancestral comum. Então, quando a gente tem estruturas semelhantes que podem ou não desempenhar funções fisiológicas comuns, eles pressupõem um mesmo ancestral, tá? E isso vem de estudos, inclusive, aí de referência gênica, que desses genes, eu não sei se vocês já ouviram falar, já trabalharam isso, o pessoal da Liga, sim, os mais que estão mais para frente aí, né, em estudos talvez, ou os mais curiosos, né, são aqueles, os genes homeobox, que são os controladores do desenvolvimento, né, então eles que vão ditar aí a hierarquia, né, com que vai ocorrer o desenvolvimento genético, né, em relação a morfogênese, embriogênese, etc., tá? Então, eles vão fazer com que ocorra aí o que vai vir primeiro, é esse gene que vem aí para mudar, né, para o que vai ser homólogo e o que não vai ser, né? Então, vai ter essa função reguladora conservadora, né? E pode ser que a partir de um determinado momento da embriogênese, da morfogênese, ocorra uma diferenciação celular
e aí vai consistir na transformação, então, dessa estrutura corporal numa estrutura diferente, né? Então, e na analogia? Tudo bem até agora? Então, isso foi uma coisa. A analogia é o contrário, né? As funções e a aparência da determinada estrutura superficial são semelhantes. Então, aqui eu já coloquei aqui, ó, a imagem da cobra e do peixinho, tá? Não tem similaridade na constituição anatômica, ou origem e desenvolvimento embrionário, porque uma, por exemplo, vem da derme e a outra vem da mesoderme. Então, aqui em peixes vem da derme, pode ser óssea, inclusive, mas aqui não, né? Então, o que vai diferenciar as escamas das cobras? Então, são escamas? São. Aparentemente, superficialmente, elas têm semelhanças, tá? Acontece que, na hora de elas serem desenvolvidas, durante o desenvolvimento da embriogênese, uma foi derivada de uma determinada porção, no caso dos peixes, da derme, e no caso da escama dos répteis, vem aí do tecido mais profundo da epiderme. Ok? Muito bem. E por que, então, que a gente tem que estudar a morfologia dos vertebrados? Gente, tá? Como surgiu uma coisa, tem lá os pensadores, os que fizeram as primeiras relações de organismo, evolução, o que existia, o que não existe mais, adaptação ao meio, né? Teorias, enfim, com várias formas. Por que estudar? Porque os vertebrados, né? Na minha forma, né, de colocar aqui para vocês, eles são um grupo de organismos que datam de 545 milhões de anos de história, né? Então, assim, são organismos que existiam desde do período Jurássico, né, anterior. Então, conhecer a estrutura e a função desses organismos é importante, né? Inclusive para a gente entender e avaliar o que tem de variedade e de formas existentes, o que já teve, o que se transformou, né? Relacionar a forma e a função, o modo de vida desses animais. Isso para proteção também, né? Para salvar um animal de extinção, né? Diminuir a quantidade de reprodução reprodutiva desses animais que está proliferando, está virando praga, enfim, conhecer isso aí envolve a ecologia e tal, manejo, tudo isso. Mas tem que passar, tem que conversar, você tem que entender, né? Não adianta, eu falo, não adianta você falar, vou estudar, eu vou fazer uma análise do fígado do sapo, se ele tem a mesma resposta à toxicidade do que o fígado sei lá, da ave em relação a tal coisa, se eu não sei nem aonde é o fígado, nem como é o fígado, nem quantos lobos tem o fígado, nem se o sapo tem fígado, né? E aí, vou perfundir. Nossa, sou cientista, eu vou ao laboratório perfundir. O que é perfundir? Eu vou entender. Mas aonde? A artéria desse é do mesmo lado desse? Porque, por exemplo, quem estudou já viu aí os vasos, as artérias, principalmente a aorta, a nossa aorta mamífera é voltada para a esquerda, a das aves é voltada para a direita. Você sabe disso? Não sei. Então, como que você vai querer estudar? Né? Então, você tem que... Não é essa palavra, né? Como você vai querer estudar. De qual forma que você vai levar isso. Desculpa aí a maneira de expressar. Eu estou querendo dizer que você tem que entender, você tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Avaliar aí, os caracteres que vão permitir inferir relações de parentesco, fazer estudo de filogenia e de ancestralidade, tá? Então, é importantíssimo isso, porque 545 milhões de anos não é 5 dias, né, gente? Não é hoje, não é só eu, não é você. Né? São histórias, é a nossa história e o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer de mutação daqui para frente? O que o coronavírus vai fazer daqui para frente em relação a estruturas? A gente está falando muito aí, principalmente, da ação que ele tem no nervo olfatório e no nervo vago, né, em relação a paladar e olfação. E aí, o que vai acontecer? Vai poder acontecer? Vai atingir um nível
genético que vai transformar. Não, você tem que estudar. Que vai transformar, que vai mudar, que vai fazer com que isso seja permanente. Não, você não vai mais... o paladar, a partir de agora, por conta de uma pandemia, que aí é um outro agente, né, externo, causou nos humanos e no animal, como que é o tratamento disso. Então, estão vendo como que é a reação, por exemplo, disso para o animal, para o humano. Mas você tem que conhecer, você tem que saber do nervo olfatório do humano, do nervo olfatório do animal que você está estudando, né? E fazer, então, essa correlação, né? E a gente tem vários tipos de abordagem. Então, a abordagem do ensino de anatomia comparada, ela pode ser regional. Então, o que é uma análise regional? Uma análise regional é você comparar uma estrutura a função de diferentes partes do corpo, por exemplo. Né? Então, você pega lá a cabeça. Vou pegar a cabeça do homem, a cabeça do macaco, a cabeça do morcego, a cabeça... Depois da cabeça. Então, eu vou comparar as estruturas de uma região específica. Cabeça. Né? Ou, então, eu vou fazer uma abordagem taxonômica. Eu vou descrever a biologia do grupo. E aí, eu vou seguindo para os demais grupos. Então, eu começo num grupo, descrevo. Aí, vou para o outro, descrevo. E faço a interação. Ou ainda, fazer uma abordagem sistêmica. Então, aí você vai enfatizar a relação da estrutura e da função, né? E aí, como eu falei para vocês, isso pode ser, isso tem a ver com tudo, com todos, né? A gente pode descrever todos os sistemas. Eu falei de gestão, né? De diferentes tipos de dieta. Mas o sistema tegumentar, por exemplo, é sensacional, porque ele é multifuncional, né? E aí tem vários exemplos de diversidade evolutiva dentro dos grupos, né? Entre e dentro dos grupos, né? Aspectos biomecânicos relacionados com o sistema muscular, por exemplo, né? Quando a gente trabalha isso na anatomia comparada, a gente vê o que ficou mais evoluído em determinado grupo, outro não, por conta do aspecto biomecânico, o próprio esqueleto, o sistema nervoso, enfim. Existem N situações para a gente enfatizar as relações sistêmicas. Isso aí vai depender daquilo que você quer estudar, né, de como você quer estudar, e se você quer estudar, então, com anatomia comparada como um todo, né, mais aprofundado ou não. E para isso, como na anatomia normal, existem as nôminas. Então, a gente tem que se basear a partir do que a gente está vendo em relação ao ambiente, fatores, à evolução, à zoologia, à fisiologia e à anatomia. Então, eu vou a ter base para utilizar uma nomenclatura. Então, a nômina anatômica, que é da anatomia humana, ela é o sistema de determinação anatômica, assim como tem o sistema de classificação zoológica, e ele reduziu, então, aí essa loucura de uma pessoa descrever uma estrutura e a outra descrever a mesma estrutura e chamar de outra coisa, de 50 mil para 5 mil. Então, eu estou falando com vocês aqui, e a hora que eu falo sistema circulatório, o russo vai entender sistema circulatório. A hora que eu falo que é anterior, que é posterior, que é cranial, que é caudal, que é caudal, todo mundo vai entender. Termos de lateralidade. Então, isso é muito importante quando a gente trabalha tanto anatomia humana quanto animal, o entendimento, a compreensão da nomenclatura daquela estrutura. Porque aí eu vou estar entendendo a localização e a gente vai estar conversando na mesma língua, se você quiser fazer trabalhos comparativos com animais que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas que são pertencentes a um grupo que você está estudando, né? E para os animais, a gente tem a nômina anatômica veterinária. Então, é dividida em vários grupos aí, tá? Com as orientações existentes. Muito bem. A gente tem métodos de estudo por dissecção. Então, aqui já é lá do tempo onde a dissecção era proibida, né? E aí eles faziam os grupos de estudo embaixo dos porões, lá estudavam os corpos por dissecção, que é separar, né, as partes. Então, a partir de um bisturi, aqui no caso da dissecção ela é macro, né? Eu quero aqui nessa imagem aqui, eu quis evidenciar a musculatura, então eu separei, tirei toda a parte de tegumento, de pele, tela subcutânea, tudo retirou e deixei a evidenciação dos músculos. Aqui um maior aumento para mostrar, então, a conformação da musculatura, a posição, tendão, né? Aqui o casco, né, separado do corpo do animal, né? E o plastrão na parte de baixo, aqui para evidenciar as estruturas marinhas, enfim.
né? A gente faz uma dissecção. Eu vou separando as partes superficiais de profundas, né? Para chegar onde eu quero chegar para estudar aquele determinado segmento. Ou eu faço uma microdissecção, né? Microdissecção é para você chegar lá nas regiões bem específicas da célula, sabe? Aí na troca gasosa, no microcapilar, nas microarteríolas, tá? Então você faz uma assistida, chama microdissecção assistida a laser, né? Que vai isolar as células específicas e vai te auxiliar a estudar uma estrutura, uma região micro, né? Por exemplo, um alvéolo pulmonar, né? Como a gente tem aqui as inúmeras ramificações dos exemplos colocados aqui de modelo, né? Aqui o coraçãozinho, tá? E técnicas de estudo também, outras, histologia, né? Então, a histologia faz parte, ela é uma anatomia microscópica. Então, a gente estuda as células, né? Não como uma dissecção, como eu falei anterior aqui, por laser, mas com cortes histológicos que tem de variadas espessuras, variadas técnicas para aquilo que você quer ver. E para vários tipos de aumento. Microscopia olho nu, microscopia eletrônica de varredura, por exemplo. Né? A diafanização, né, que a gente faz o quê? A gente evidencia as estruturas internas do corpo, a gente faz a retirada da água, né, que é a maior quantidade do nosso corpo, e aí essa estrutura, ou esse organismo vai ficando translúcido. E a gente consegue, então, observar, por exemplo, todo o esqueleto desse animal, tudo que tem bastante água sai e vai ficando aquilo que não tem. Então, tem uma técnica de diafanização. Depois você tira a água, depois você tira o álcool, né, com xilol, enfim. Vai utilizando aí vários níveis e vai fazendo essa diafanização, né? A ontogenia, né, e que vai fazer o estudo do desenvolvimento embriológico, né? E aí, cada etapa, o que vai acontecer, né, de desenvolvimento. E as imagens, né? Os exames por imagens que vão aí auxiliar nos estudos, inclusive do que é normal e patológico, a gente vê, né? O tecido, que é translúcido, o que é osso, o que tem passagem de ar, não, tá tudo certo, tá tudo errado, não, tá maior, tá inchado, tá desinchado, né? Para auxiliar, inclusive, na forma de tratamento, por exemplo, né? Ou numa inovação de técnica aí para o estudo daquela estrutura, tá? O que mais que a gente usa? Literatura científica. Então, tem vários jornais aí que a gente tem que, hoje em dia, a gente não consegue mais fazer uma publicação de uma anatomia comparada puramente descritiva, né? Por mais que a gente tenha trabalho, dá muito trabalho, dependendo do trabalho que você vai fazer, mas a gente tem que sempre associar alguma outra técnica, essas técnicas de imagem, técnica de injeção, técnica de histológica, para poder aumentar, engrandecer mais o trabalho, e a gente achar tem muitos jornais de peso que trabalham, né, com essa literatura científica na área de anatomia comparada, né? A pesquisa em si, né, que vai gerar esses artigos. Então, a pesquisa científica acerca da comparação é importantíssima, né? Então, eu, particularmente, depois do meu mestrado e doutorado, que eu trabalhei com anatomia comparada, principalmente no doutorado, que eu fiz uma comparação, trabalhei com coração humano, mas eu fiz comparação com coração suíno, coração de rato, enfim, trabalhei muito em laboratório e fiz várias técnicas. Hoje eu trabalho mais com a anatomia comparada na parte da extensão universitária, né? Eu faço pesquisa extensionista, metodologias de estudo para anatomia comparada, né? Promovendo as exposições, né? Para explicar aí as diferenças morfológicas dos grupos, né? As interações entre os grupos. Então, esse tipo de pesquisa científica que eu faço é uma pesquisa mais voltada para a divulgação mais popular, né? Não de artigo científico, não sei o que faz também, né? Mas eu prefiro mais hoje em dia tá ligado diretamente com o povo, né? E claro, né, gente? Aí já vem o spoiler do final, a dedicação individual. Para você estudar, para você entender e para você, além das considerações gerais que eu passei aqui, você se surpreender com aquilo, né? Desejar desenvolver mais sobre, você tem que ter engajamento individual. Tem que ter, não adianta. Se você não fizer por você, não adianta o teu orientador mandar você fazer, né? E aí tem que ter também, eu acho que aquela curiosidade inata, né? Do cientista, dessa coisa do experienciar para aprender. É isso, gente.
Desculpa aí essa desorganização dos slides, que ficaram tudo rounds. Não sei o que aconteceu. Tudo certo, professora, foi maravilhosa. Eu amei. Foi perfeita. Então agora nós temos algumas perguntas aqui. Tira esse negócio. Tira essa Aí, sim. apresentação. Eu acho que assim tá bom, Pro. Assim ficou 10. É. Então, aí, a Ellen Carolina Sanches, ela perguntou qual que é o caminho a seguir, né, para conseguir trabalhar com anemia, com a anatomia comparada? Qual o caminho a seguir aí para trabalhar nessa área? Acho que na área da Então, pesquisa, assim. qual o caminho a seguir? Primeiro você tem que ter, o que eu falei para você, é vontade, né? De conhecer. Você tem que ter vontade, você tem que ter apoio do local onde, no caso da universidade, de quem estude com isso, quem trabalha com isso. Então, assim, eu em 2018 lá fiz a proposta da disciplina, até o ano passado a gente conversou bastante, que a gente teve problemas, em relação à disciplina de anatomia comparada, porque ela foi por um viés totalmente diferente. Então, a ideia era agora, em 2020, sentar com os professores da zoologia, com os professores da fisiologia, né, e fazer o bem bolado para a disciplina acontecer. E aí, fazer com que esses professores, no caso da UEM, tenham interesse em trabalhar com anatomia comparada, porque senão vai ficar sempre os mesmos. Sempre os mesmos. E aí, só que isso também, gente, é muito do. Vou falar que é muito do aluno, tá? É muito do aluno. Se você persistir, né, querer, for curioso, eu quero aprender, eu quero conhecer, você vai, você conquista. Gente, eu até com fóssil eu fui fazer trabalho, entendeu? O aluno fala, professor, você faz esse trabalho? Trabalho. Aí você trabalha com, como chama? O que me pediu, prótese. Fazer prótese para animal, professora, porque tem que desenvolver a prótese, porque o animal que foi amputado, e ele precisa da prótese que seja, que vai sendo mudando, porque ele vai crescer. Então, a gente tem que Uhum. conhecer da anatomia do animal e também da física, para saber que tipo de. Enfim, gente. E aí você tem que embarcar, tem que gostar, tem que ter tempo, tem que ter gente que te inspire, né? E te auxilia a fazer. É difícil, mas não é impossível, né? Nós não estamos aí, ó, mostrando que é possível a gente conversar e dialogar e fazer tudo essa coisa virtual. Então, Hum, exatamente. Aí a Hortelina Maiara Farias, ela falou que os modelos didáticos, né, que a Adriane mostrou na segunda, ajudam muito nessa questão, né, são muito importantes para essa área, né? eu sou muito adepta a modelos didáticos, a modelos 3D, Moacir tá aí, meu aluno, lindo, maravilhoso. A modelagem manual, desenho, a pintura, vocês quem foi meu aluno sabe. Sabe, eu gosto de usar maquete, eu gosto de usar sucata, eu gosto de usar. Isso é imprescindível, né? A gente, porque, gente, hoje, eu vou falar, eu não sei quantas pessoas que não são daqui da UEM, enfim, né? O nosso público aí. Mas vamos falar do que a gente tem aqui. Animal, por exemplo. Então, para a gente poder estudar a diversidade dos grupos, então, como eu falei, regional, quero estudar a cabeça. Então, vou pegar a cabeça do sapo, a cabeça do peixe, a cabeça. Você vai matar, biólogo? Você vai matar o bicho para você estudar? Não. Então, você tem que pegar, por exemplo, no nosso caso, que a gente quer fazer essa ponte, tem muitos animais, muitos exemplares do álcool, por exemplo, na zoologia, ok, então vamos dissecar, fazer isso na disciplina. Né? Vamos dissecar, já vamos introduzir a técnica de dissecção, para depois trabalhar com a parte de músculo, de osso, dentro dos grupos. Né? Não é possível? Vamos fazer uma modelagem 3D. E vamos imprimir na impressora. Fica muito real. Quantas coisas a gente não está usando na impressora 3D? De ser modelo, inclusive para transplante, né, para fechar a calota craniana, para fazer válvulas. Então, é possível, é possível usar imagem, é possível usar vídeo, é possível usar animação, é possível, é só você ter vontade, disposição e estudar, né, para fazer. Tem muita gente aqui perguntando sobre o estudo do tigre, né? Aqui a Ellen, ela perguntou se foi feito outro estudo parecido com esse do tigre.
E o Gabriel Xavier ele perguntou se você pode falar mais a respeito desse estudo dos tigres, né? Que ele achou muito interessante. Ah, foi muito, olha, foi mesmo, muito interessante, muito triste, assim, a relação do animal em cativeiro, mas a gente, em 2013, nem tinha nascido, para parar com isso, hein? Em 2013, nós criamos uma especialização que se chamava Biologia e Conservação da Fauna. E ela era vinculada ao Departamento de Ciências, né, que é onde eu era a professora lá no campus de Goiuerê, mas ela acontecia em Maringá, né? Então a gente teve alunos do Brasil inteiro que faziam essa especialização no final de semana. E uma das alunas, a Thaís, que ela foi aluna do PGB, inclusive, ela foi minha orientanda na especialização. E ela trabalhou com esses tigres. Então, o cara, ele tinha esse criadouro lá em Paysandu, ele cuidava muito bem dos tigres, inclusive. O povo falava de maus tratos, mas não. E ele permitiu fazer esse trabalho. Tem o Caio, que é um aluno também do Sesmar, fez um trabalho com os tigres, mas não desse tipo de enriquecimento. A gente não conseguiu juntar os dois trabalhos, porque os tigres foram removidos, e aí o último morreu, foi lá para a USP, lá para a anatomia da USP, e a gente não conseguiu reunir, né, mais informações para fechar um trabalho em conjunto. Mas, assim, de um modo geral, o pessoal que perguntou sobre o trabalho, você estuda a anatomia, né, do animal, né, a biologia do animal, forma de alimento, forma de caça, de reprodução, enfim, um determinado ambiente, né, no diâmetro dele no ambiente natural, e aí a gente tenta transportar isso a partir de outros artigos relacionados com animais em cativeiro também, para a gente trabalhar com isso, porque ele vai estar numa área menor, ele vai estar estressado, então o fator externo, movimentação, iluminação, tudo vai estressar. Então, o fator estressante é o principal influenciador daquele animal que está em cativeiro, seja o seu ratinho do seu laboratório, seja o seu passarinho da sua gaiola, seja esse tigre lá, ok? E aí, qual que era a intenção? Trabalhar com uma fonte de enriquecimento ambiental para diminuir o estresse. Então, seja o animal interagir com um determinado brinquedo, então teve o grupo controle e o grupo, como tudo tem, né? O enriquecimento com sangue, o enriquecimento com pedaço de carne. Então, foram feitas várias análises de períodos do dia, né, de 1, 2, 3 dias, para ver com qual mais eles interagiam. Claro, carnívoro foi, óbvio, foi com sangue, não foi tanto assim como a gente esperava, mas outros tipos de enriquecimento, como a gente colocou, por exemplo, os brinquedinhos, coisas mais altas, além da casinha que eles tinham a toca lá, a gente percebeu que fazia com que eles desestressassem um pouco e ficassem com aquele brinquedo ali para ele poder abstrair um pouco daquilo que ele estava passando, né? Depois eu posso passar o trabalho para vocês. Ai, seria ótimo, nossa. Aí a gente pode disponibilizar no chat de outras palestras também. O Moacir, né, ele tinha perguntado aqui se na falta de peças anatômicas conservadas, quais recursos você indicaria para trabalhar, né, essa temática com os alunos de ensino médio, por exemplo. E né? aí eu Já acho que falei dele, né? Já falei é, dele. Agora ele está pensando nas plantinhas, enfim, mas saiu lá no projeto bioacadêmico nosso, o projeto que ele desenvolveu, né? De modelagem 3D, que vai estar ali disponível, né? Com os modelos infográficos que ele for fazer, relacionados às estruturas biológicas. Agora está modelo de membrana, mas a gente pretende aí fazer, inclusive, com a anatomia comparada, né? Com a anatomia normal, acho que primeiro vai ser sei lá, um alvéolo, não lembro. Mas, enfim, mas existe a modelagem, existe, como a gente já falou, né? Essa coisa do biscuit, dos jogos, cara. Então, uma exposição virtual, né? Você colocar o aluno, né, nesse tempo em contato com o ambiente. Por exemplo, a gente está fazendo lives, né, no Moodle, para quem não conhece o Museu Dinâmico Interdisciplinar, a gente está fazendo lives de vários pontos. E agora, os próximos que vão acontecer, inclusive, vão ser vídeos gravados nos ambientes, vai ser no ambiente da anatomia, no ambiente da zoologia, e a gente quer fazer um
de comparação entre os animais. Então, colocar lá, por exemplo, que a gente tem de crânios, e fazer, dá para fazer e mostrar pro aluno. Claro que é o que a gente fala, né, professora? Como que você vai dar essa aula prática? Não é aula prática, não vou ficar falando forame e tal, não é isso. É mostrar e evidenciar o que está ali da estrutura que está relacionado com a mesma função no outro organismo, que é de um habitat diferente. Então, a gente pode usar isso. Pode usar uma exposição, pode usar jogo, né? Tem bastante gente aí, outros eventos que eu participei esse ano, que trabalhou com cartinha, Pokémon, que é da época aí. Agora a Natália e as meninas fizeram uma exposição dos Animais Fantásticos, trabalhando essa coisa dos Animais Fantásticos, o místico com a zoologia, né? Então, invente e tente. E faça uma patente depois. Aqui, professora, perguntaram como proceder com os estudos de anatomia nesse período de quarentena. Dessas formas como... gente, assim... Formas. Existem... a gente, é difícil, porque existem flexibilizações normativas diferentes, né, para setores públicos e privados, por exemplo. A gente sabe que instituições privadas, elas retornaram às atividades, inclusive práticas. Eu tenho colegas, professores, que estão dando suas aulas práticas presencialmente, né? A gente ainda não pode fazer isso, né? Mas, gente, montar uma maquete, né? Tentar fazer com que o aluno entenda. Eu esse ano, pedi para os alunos, mesmo para quem é vegetariano, trazer um osso, entendeu? Comer um osso de galinha, para a gente poder identificar as partes. Poderia pegar o osso de galinha com o osso do porco, com o osso, e aí trabalhar isso comparativamente também, em relação à locomoção, à estrutura. Eu falei muito para eles em relação ao osso, né? A musculatura peitoral e ao externo dos animais que voam e dos que não voam, o tamanho que tem que ter, a estrutura, para poder suportar o maior músculo, no caso do voo, que é o peitoral deles, e o nosso não é, né? É uma setter, por isso que aqui a nossa estrutura óssea é mais elaborada para isso, enfim. Então, tem que tentar inovar, né? Tentar chamar atenção, porque, gente, o problema da quarentena é essa coisa do isolamento. Essa coisa de estar sempre sentado, de estar aqui falando assim, querendo abraçar todo mundo, sentir o cheiro, né? Vamos fazer uma interação, uma análise comparativa do nosso nariz? Vamos, a gente quer, mas a gente quer presente, a gente não quer aqui, eu aqui, você aí, entendeu? Mas não é o que a gente quer agora, é o que a gente pode. E o que a gente pode é não surtar, tentar não surtar e fazer coisas legais. Então, fazer esse bate-papo, esse primeiro encontro eu achei surreal de importante, entendeu? Foi uma iniciativa muito legal do grupo, né? Além de divulgar o trabalho que a Liga faz, colocar esses assuntos em contato com a comunidade que está aí. O que eu faço na quarentena, né? Além de ter que estudar virtualmente também, né? Para quem não trabalha fora, trabalhar em casa, enfim. Realmente, professora. E mais uma pergunta aqui. Há lugares de referência no Brasil para estudo de anato comparada? Existe. Unesp. A Unesp, principalmente a Unesp de Araraquara, eles têm, assim, é muito legal. A USP também teve uma... hoje eu estou bem disléxico, pensando uma coisa e falando outra. O Instituto de Biociências, né, é onde tem anatomia humana e sempre voltado ao trabalho da anatomia humana, e o Instituto de Anatomia Veterinária com os animais, só os animais. E aí eles fizeram, por conta do museu que existe na anatomia veterinária, do museu que existe na anatomia humana, com inúmeras peças, eles fizeram lá, tipo um curso de extensão, que vai virar alguma coisa de grade curricular, e eles trabalham bastante agora essa parte da anatomia comparada. Em Goiânia, muito, Goiânia Federal de Goiás, muito, trabalha muito com anatomia comparada, né? Eu tenho vários amigos veterinários que trabalham com anatomia comparada no Brasil, mas os maiores centros, assim, Brasília, né? Brasília também. Maringá não, tá, gente? Maringá ainda não. Ainda não. Ainda não, fala isso, ainda não, vamos lá. Não é um grande centro, é um centrinho.
No caso do estudo de um animal em extinção, que seja necessário uma dissecação, né? Como seria esse procedimento em relação às leis e à ética? Então, os animais em extinção, os que estão hoje, né, aí as listas, que são os animais, principalmente animais brasileiros, né, a gente tem, graças a Deus, sei lá, é isso como que eu posso dizer, a gente tem, assim, um incentivo de que esses animais, enquanto não extinção, animais exóticos, ou animais que não são domésticos, ou mesmo domésticos, quando eles vêm a óbito, eles são doados para as universidades para estudo. Então, por exemplo, na anatomia veterinária, a gente tem lá tem bicho preguiça, tem zebra, tem gorila, tem, tá? Então, assim, morreu dos outros, tem o quê? A parceria. Então, você tem que ter a parceria entre o poder público, né? Quem faz as leis, né? Então, e aí, porque o gorila morreu, é fato. E aí, vou enterrar o gorila? Pô, é um gorila. Tem que aproveitar o gorila, não é? Não é? Uhum. Não, gente, sem discriminação do porquinho. O porquinho também é maravilhoso, entendeu? Só que o porquinho tem um monte, ele não está em extinção, né? E ele é um animal que a gente adaptou ele aqui. Agora o gorila não. Então, a política, então tem que ter muito engajamento político também, né? Para não bater no comitê de ética, claro, você não vai pegar o animal e vai matar o animal para você estudar, porque essa coisa da extinção já é porque está matando demais, né? Não é só por queimar, as queimadas que a gente viu aí no Pantanal, né? Não é só não é competição por alimento que está acontecendo, isso aí é muito maior agora, né? Então, graças a gente tem a possibilidade desses centros, esses grandes centros, receberem esses animais para fazer a análise desses animais. Né? E aí, com isso, ultimamente a gente viu que foi terrível as cenas das queimadas no Pantanal e os animais sendo tratados e recuperados do Pantanal sendo recuperados pelos veterinários e biólogos responsáveis, que estudaram os coxins, estudaram técnicas para produzir tecido para ser colocado ali. Por quê? Porque ele conhecia a anatomia desse animal antes, não é? Então, e a fisiologia, Uhum. por isso que foi possível, né? E aí você, conhecendo isso, o desenvolvimento das técnicas e não bater, e não precisar, enfim, infringir nenhum tipo de lei, porque hoje em dia o Conselho está muito em cima em relação à pesquisa com animal, então, inclusive, várias disciplinas relacionadas com prática, não dá para fazer prática com animal vivo, não se faz mais, é o que tem, o que não tem, ou o animal veio morto, a gente tem parcerias com a Polícia Ambiental, então, assim, meus alunos aqui, alguns que já escutaram falar e viram, foram comigo, inclusive, abraçar a onça pintada que foi para o museu. É uma onça pintada, morreu Eu ia, atropelada, não é, gente? Quem conhece a eu minha ia, história, eu morreu ia, atropelada e ligaram para Moar. Eu falei, que? Eu vou ser agraciada com essa preciosidade? Cara, 300 quilos de um macho maravilhoso que a gente orava e queria abraçar ao mesmo tempo. E foi utilizado para fazer taxidermia, foi utilizado para fazer o esqueleto, foi utilizado para coletar material para mandar para os pesquisadores que são bambambam, bam, bam, né, que trabalham com a biologia do animal, enfim. A única coisa que aconteceu de ruim foi os órgãos que a gente não conseguiu preservar porque estava no freezer e a gente teve uma queda de energia que ficou 3 dias sem energia e tudo que estava dentro do freezer apodreceu. A gente perdeu isso. Mas, meu, olha aí, a onça pintada está lá. Agora está no batalhão, porque a Polícia Ambiental, como é nossa parceira, a gente faz a gente recebe esses animais, né, como doação, a gente faz o trabalho, né, trabalho de taxidermia, o trabalho de pesquisa, submete tudo, e aí a gente faz essa troca. No caso deles lá, eles pedem animais taxidermizados, então a gente fez curso de taxidermia, e os animais vão para eles, montaram um museu lá, então essa parceria é importante também. Então sempre que eles vão coletar um animal aí, eles ligam para a gente. mais uma pergunta aqui, acho que essa é a última. O Comitê de Ética é rigoroso em relação aos estudos em corpos humanos? Muito, muito rigoroso. Comitê de ética a gente. Quem
já fez pesquisa, né, ou quem já viu, foi tentar uma pesquisa básica, por exemplo, nem de corpo com você. Você aí que está me escutando. Quero fazer uma pesquisa com você. Eu tenho que submeter o projeto no Comitê de Ética de Pesquisa com Humanos. Se vai ter coleta de material, se não vai ter coleta de material, se vai ser com questionário, se não vai ser com questionário, se vai ter algum tipo de problema com a sua imagem, se não vai ter, se as informações vão ser divulgadas, se não vai. É um monte de burocracia que a gente tem. Por quê? Porque é o nome da pessoa, é o corpo, que, enfim, hoje o cadáver é valiosíssimo para os estudos ainda, né? De dissecção, né? Os estudos anatômicos em si, mas foi um ser humano, né? É um ser humano, foi um ser humano em vida, teve sua alma, e aí? Você tem que ter o comportamento ético, você não pode fazer, tratar como se, eu recebi um cadáver e não vou documentar isso, vou fazer um trabalho. Não dá, porque quando você vai publicar isso, inclusive, precisa de um parecer ético. O Comitê de Ética tem que emitir. A Ana Paula pode trabalhar com isso. Então, a gente tem lá nos próprios peças nossas que a gente tem na anatomia. Então, na especialização nossa agora, esse tempo de 2, 3 anos para cá, vamos trabalhar com algumas coisas que a gente tem aqui, tipo os corações que eu falo na aula, vários corações lá abertos que tinham um forame oval latente, ou seja, a comunicação entre os átrios acontecendo. A pessoa morreu com a comunicação acontecendo do sangue oxigenado e o sangue rico em gás carbônico, mas não morreu disso. Ela morreu com isso. Então, dentro daqueles corações, vamos estudar, vamos ver quantos tem. Quantos são masculinos, quantos são femininos? Vai passar pelo comitê de ética, por mais que tenha 30 anos, que seja peça que já está depositada. Não vai fazer o trabalho se não tiver aprovação do comitê de ética, porque tem a metodologia que você vai usar, os materiais que você vai usar, vai usar explosivo, vai ter que importar, vai ser coisa. Tem tudo isso, gente. É bem rigoroso, tanto com o animal quanto com o humano. Bom, professora, então acho que as perguntas foram essas, né? Nós, então, da Lapa, queríamos agradecer a sua presença aqui. Essa palestra foi incrível. Eu, particularmente, adoro, né? Amava suas aulas, estava com muita saudade, e aí essa palestra foi sensacional. Então, é isso, arrasou. Obrigada. Aí, pro povo que não me conhece, vocês estão vendo porque eles me chamam, né? Vocês estão vendo. Para quem não me conhece, aqui, gente, brincadeiras à parte, sabe? Pra gente deixar realmente as coisas mais leves. Muito legal aqui conversar com vocês. Espero que eu tenha feito com que vocês pensassem em conhecer mais, entender mais, aprofundar mais sobre. Por isso foram só considerações gerais. Se a gente for pegar só o ponto da paleontologia, a gente fica horas falando. Se for por ponto da cladística, muitas outras, entendeu? Então, aí, evolução, então, Nossa Senhora, né? Então, pelo menos que tenha ficado aí a sementinha, né? A pulguinha para vocês irem atrás de mais, né? De saber mais, procurar, estudar e entender e utilizar mais a anatomia comparada aí, seus conhecimentos. Sim, muito obrigado pelo convite novamente, pessoal. Não, nós que agradecemos, professora. Então, deixa eu ver aqui só. Então, acho que já pode sair, né, professora? Deixa eu ver. Então, também não sei, acho que já pode. O YouTube já acabou, que a gente está conversando aqui? Então. A Maria Antônia falou que já pode encerrar e sair. Eu acho que já pode encerrar e sair, então. Beijo, meu querido. Obrigado. Beijo, professor. Obrigado você. Foi incrível. Eu amei. Tava com muita saudade. Nossa. Até breve, se Deus quiser. Até. Sim, sim.